Vamos dar início ao estudo da nossa lição de hoje. Hoje nós vamos estudar a lição número 12. Estamos quase terminando o trimestre. Domingo passado nós estudamos uma lição muito importante, como eu disse, é difícil, porque é um assunto que envolve emoções, envolve pensamento. E esperamos que o Senhor tenha clareado as nossas mentes sobre essa questão. Realmente precisamos da sabedoria de Deus para controlar as nossas emoções, policiar os nossos pensamentos. Hoje nós vamos estudar um outro assunto, glorificando a Deus no relacionamento com as pessoas, no relacionamento com a sociedade, ou como está escrito na lição, glorificando a Deus nas relações com todos os homens. Todos esses títulos são sinônimos. E é uma lição muito importante, porque nós temos aqui a experiência de Pedro, a experiência de Paulo e, obviamente, o ensinamento do nosso Senhor Jesus. Como nós devemos lidar com todas as pessoas, independentemente delas fazerem parte da igreja do Senhor Jesus. Nós temos muitos amigos que ainda não entenderam o caminho, ainda não compreenderam a verdade, ainda não entenderam a vida, porque Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. E ele deixou bem claro que ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Mas enquanto nossos amigos não entenderem isso, nós não podemos também deixar de conviver com eles como as Escrituras nos ensinam. Nos ensinam a tratá-los com dignidade, a tratá-los com respeito, como nós vamos ver. Durante a semana, diversos textos já temos lido, e eu espero que todos possam ter também tirado um tempinho para ler os textos da semana, e eu vou passar para vocês aqueles textos que me chamou mais atenção, entre tantos, me despertou mais. Então vamos lá, segunda-feira, eu estudando em 1 Coríntios, capítulo 5, me deparei logo no primeiro versículo, porque aqui nós temos um alerta, né? O crente é mais visado, ele é mais observado do que as pessoas que não fazem parte desse caminho, do que os ímpios, tá? E é um perigo muito grande o crente voltar à prática daquelas atitudes, daqueles comportamentos pecaminosos que antes de se converter ele praticava. O ímpio, quando pratica algo semelhante, passa aparentemente desapercebido, mas quando é um crente, um cristão que age dessa maneira, logo nós temos aí os exemplos na mídia, né? Logo o noticiário aparece. Isso não justifica o erro do crente, mas mostra o quanto nós devemos tomar cuidado. E aqui então nesse texto Paulo escreve assim: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Nós já temos estudado esse assunto em outras lições, aqui dá a entender que na igreja de Corinto havia alguém, não sabemos aqui ao certo se o pai faleceu e, sei lá, aqui a gente não tem ideia o que aconteceu, mas assim, nos detalhes, mas sabemos que houve uma prática
uma prática não aceitável, uma prática horrível o que aconteceu ali na igreja de um afilhado, vamos assim dizer, ter tido contato com a madrasta. Muito bem, então muito cuidado, nós os cristãos temos que tomar cuidado redobrado com as artimanhas que nos assediam, com as artimanhas do pecado. Na terça-feira, 1 Tessalonicenses, eu separei o capítulo 4, versículo 9, e aqui nós temos o amor fraternal como sendo uma instrução de Deus, uma instrução divina. O apóstolo escreve: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. Amar-vos uns aos outros. Não amar somente os nossos familiares e não somente os crentes da nossa igreja, mas amar todas as pessoas que estiverem ao nosso redor, ao nosso alcance, amar uns aos outros. Na quarta-feira, o nosso dever como crentes, para com todos os homens. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2, o apóstolo também Paulo nos ensina que, antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. O apóstolo nos ensina aqui, nesse texto, que devemos orar, suplicar, interceder por aqueles que estão investidos de autoridade. Cabe-nos, como cidadãos aqui nesse mundo, sermos também zelosos por aqueles que estão investidos dessas responsabilidades. Na quinta-feira, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, eu separei esse versículo porque aqui o apóstolo nos ensina que devemos estar sempre preparados para responder sobre a nossa fé. Diz aqui: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Eu achei muito importante as palavras de Pedro, né? Estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Devemos, irmãos, estar sempre prontos, se houver oportunidade, falar a respeito da nossa fé, a respeito da nossa convicção em Cristo. Andar sempre municiado com estas palavras de salvação para os nossos prezados vizinhos, os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho. Na sexta-feira, Romanos capítulo 12, versículos 17 e 18, aqui o apóstolo Paulo escreve: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Nós, os cristãos, somos chamados à paz. A paz, não a guerra, a paz. Essa paz precisa ser construída em princípios éticos, em princípios de honra, em princípios de camaradagem, respeito mútuo, não é verdade? Então, que o Senhor nos ajude, meus irmãos, a sermos arautos dessa paz,
não sermos fomentadores da desgraça, ou da ira, ou do ódio entre os humanos, mas sermos os semeadores da paz. É muito mais fácil, às vezes, atiçar fogo numa floresta do que irrigá-la com água para que as plantas permaneçam verdejantes. Que o Senhor nos ajude a sermos esses fomentadores de paz. Esta é a vontade do Senhor nas nossas vidas. E terminando as lições da semana, Atos capítulo 18, versículos 10 e 11. O Senhor falando a Paulo numa visão, ele disse: porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Deus conhece as pessoas que precisam de ouvir a sua palavra. É interessante isso. Por isso que nós temos que pregar o Evangelho, porque nós não podemos discernir essas pessoas, mas Deus as discerne. Deus sabe quem elas são. E aí nós temos a incumbência de cumprir o mandamento do Senhor, anunciando-lhes a palavra de vida eterna, salvação. Então, nosso relacionamento com os homens implica em todas essas áreas. É uma área que o Senhor tem nos permitido atuar, né? Nessa área de testemunho, nessa área de demonstração que somos um povo feliz porque um dia nós entendemos que Jesus é o caminho da nossa felicidade. Bem, vamos então aos textos da lição de hoje. Nós temos, como eu já falei, 3 textos. Temos o texto de Pedro, texto de Paulo aos Romanos e o texto do Senhor Jesus lá em Marcos. Vamos primeiro ao texto de Pedro. Vocês, se possível, estejam com as suas Bíblias abertas para acompanhar o estudo dessa preciosa lição. Vou citar aqui um pensamento de um sábio grego conhecido, bem conhecido da literatura, chamado Aristóteles. Esse sábio, numa das suas célebres frases, ele diz: o homem é um animal social. O homem é um animal social. Interessante, porque a sociabilidade do homem implica ele ter relacionamento uns com os outros. Isso foi próprio Aristóteles que diz que o homem é o único animal que fala, comunica-se com a fala. Portanto, nós somos sociais. Nós dependemos de viver em sociedade. Por mais que alguns queiram viver num ambiente isolado, quase nem sempre vai ser possível. Porque um momento ou outro ele vai depender da ajuda de alguém que não está ali com ele, seja pelo alimento, seja pelo remédio, seja por uma vestimenta. Enfim, o homem sempre dependerá uns dos outros, certo? E Deus, na sua criação, já havia estabelecido essa relação entre os homens. Tá? Necessitamos, então, de viver ajudados e ajudando uns aos outros. Independente do nosso compromisso espiritual, da nossa declaração de fé. Não é porque nós somos cristãos é que nós podemos nos isolar numa tribo de cristãos sem ter comunicação com mais ninguém fora desse ambiente. Não existe isso. Né?
Sempre terá que haver comunicação com pessoas que não pensam como nós no âmbito da fé, tá? Então, viver em sociedade naquilo que não desonre nossa fé deve ser buscado por todos os crentes. Viver em sociedade é diferente de viver em família. Às vezes a gente confunde sociedade com a família. A família são laços sanguíneos que nos conduz, que nos rege, que nos direciona. Isto é muito bom, a família, mas a sociedade vai além desse convívio familiar. Então, lidar com pessoas de pensamentos diferentes, até mesmo em áreas políticas, né? Pensamentos diferentes. Nós temos que exercitar o amor, exercitar a paciência uns com os outros, porque enquanto estivermos aqui nesse mundo, porque a nossa esperança é que um dia o Senhor Jesus virá buscar a sua igreja, ou seja, virá nos buscar. Desde quando nós nos convertemos, essa tem sido a nossa grande esperança de alcançar o arrebatamento, alcançar a volta de Cristo. O Senhor virá para nos buscar, seja ressurgindo e indo com Ele aos céus, ou seja, sendo arrebatados ainda em vida. O fato é que esta é a nossa esperança. O nosso destino é a pátria celestial. Mas, enquanto isso não acontece, nós precisamos estar atento aos nossos compromissos sociais. E vamos então ao texto de Pedro. Pedro, capítulo 2, versículos 11 a 17, nós podemos observar aqui dois itens muito importantes. Primeiro, nós devemos nos abster, nós devemos nos abster das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, diz Pedro, no versículo 11 e 12 do capítulo 2. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, no meio da sociedade, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Nós estamos aqui nesse mundo, como diz Pedro, como peregrinos e como forasteiros, portanto estamos de passagem, mas enquanto isso nós devemos cuidar do testemunho, abstermos das paixões carnais. As paixões carnais, elas são diversas. Nós vimos na igreja de Corinto, na lição da semana, aquele caso, lá na lição deixa eu ver aqui, na lição de segunda-feira, na lição de segunda-feira, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1, que havia ali imoralidade tal, quer dizer, havia ali alguém insuflado por paixões carnais de ordem sexual. Mas paixões carnais não é apenas questões de sexo. Muitas vezes as pessoas têm seus outros tipos de paixões carnais. Seja um time de futebol, né? Tem gente que torce para a Lua, outros torce para Marte. Infelizmente, tem pessoas que
se dizem e são cristãos, não vou dizer que só que dizem, eles são cristãos, mas às vezes deixam de reunir no dia do Senhor por causa do seu time de paixão. Se o seu time de paixão vai jogar no estádio A ou B ou C, ele, como torcedor desses times que eu acabei de citar, Lua ou Marte, ele deixa de estar conosco. É porque ele diz, eu sou apaixonado pelo meu time. Eu vejo assim, a carne tanto faz, o rótulo aí apenas é uma questão de preferência. Nós temos que cuidar de todo tipo de paixão carnal. Tem aqueles que são viciados no dinheiro. Quanto mais ganham, quanto mais roubam, quanto mais recebem de propina, mais eles querem. Isso também se torna uma paixão, uma busca desenfreada. Há aqueles que buscam a paixão pela fama. Eles querem ser famosos, eles querem estar sempre no auge. Então, Pedro nos dá essa orientação, que nós devemos nos abster dessas paixões. Assim, nós poderemos viver numa sociedade que estejamos glorificando o nome de Deus. Eu conheço muito, a vida me ensina muito ao longo dessa existência. Crentes que são zelosos por uma certa área da vida, não praticam isso, não praticam aquilo, mas, por outro lado, você vai ver que em certas situações eles fazem igual os ímpios. Fazem igual os ímpios. Isso também não é correto diante de Deus. Uma vez eu estava conversando com alguém, mas ele disse, mas se eu não fizer isso, eu não vou poder sobreviver. Ora, gente, será que Deus vai nos deixar desonrá-lo, tendo que praticar certos atos ilícitos? Não, não é assim. Deus não é um Deus de brincadeira. Deus não é um Deus de faz de conta. Por isso nós devemos estar muito atentos a essa questão das paixões carnais. O segundo conselho que Pedro nos passa aqui para vivermos em sociedade é a sujeição às autoridades. Versículos 13 a 17, está bem descrito isso aqui, como Pedro fala, sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor, seja o rei como soberanos, quer as autoridades. Olha, nós estamos vivendo nesses últimos anos no país uma guerra de pensamentos políticos muito assim antagônicos. Vocês têm percebido, não sei se muitos de vocês percebem, mas aqueles mais jovens que consultam, que têm a Facebook e leem um comentário dos seus amigos e observam que até muitos que se dizem cristãos, eles estão levantando bandeiras, defendendo esse ou aquele sistema, esse ou aquele político, com toda a garra, com toda a ênfase, que às vezes extrapola essa sujeição. Nós vivemos num país de regime democrático e que nós temos aprendido como cidadãos é que ao eleger um candidato, nós não podemos, depois de elegê-lo, ficar criando dificuldades enquanto não houver uma motivação muito forte. Mas o que nós temos visto não é bem isso que está acontecendo entre nós, na verdade. Não vamos citar nomes aqui, mas vocês sabem que sujeitar às autoridades, como Pedro está ensinando aqui, é o dever do cristão. Como cristão, nós precisamos estar prontos para cumprir com esse ensinamento. Portanto, nesse primeiro item da lição, nós temos aqui os conselhos do apóstolo Pedro para vivermos bem em sociedade. Agora, nós temos o apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 12, quando ele cita aqui uma
diversidade de virtudes. Nosso tempo não é suficiente, mas vocês podem ler esse texto em casa, ler bem pausadamente, e vocês vão ver como Paulo vai nos ensinando as virtudes que nós temos que desenvolver no nosso viver na sociedade. Por exemplo, ele começa dizendo que o amor deve ser sem hipocrisia, quer dizer, um amor sem fingimento, não é aquele amor com interesse. Eu vou comprar uma dúzia de flores para minha esposa, porque eu quero receber dela isso ou aquilo, ou vice-versa. Isso é amor com hipocrisia. O amor verdadeiro é aquele que você faz algo para o seu próximo. Eu citei o exemplo da esposa, mas pode ser outra pessoa, sem esperar uma troca, sem esperar uma recompensa. Esse é o padrão que o Senhor requer de nós. Versículo 10, Paulo enfatiza novamente: amai-vos cordialmente uns aos outros com um amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros, preferindo-vos em honra. Olha só, quer dizer, Jesus nos ensinou muito isso também, né? Se você vai num ambiente, em vez de você ir correndo e ir lá para frente, ocupar os primeiros lugares, aguarda, fica mais na retaguarda. Se você for convidado, se você não é dono da festa, se você for convidado, tudo bem, se não, fica na sua. Mas tem gente que quer primazia, que quer as primeiras cadeiras, quer ser o primeiro da fila, né? Que o Senhor nos ajude, irmãos, a entender esse padrão de vida em sociedade, né? E são muitos os textos. Eu penso que o nosso tempo aqui é limitado, e também a nossa mente é limitada. Não adianta também citar todos esses textos aqui, que eu acredito que depois vocês não vão lembrar de todos eles, mas vamos procurar meditar nesses textos em casa, e cada um abra a sua Bíblia, vê, por exemplo, lá no versículo 13, né? Paulo nos ensina a compartilhar com os santos as suas necessidades, a repartir com os santos, né? Ou com as pessoas carentes, né? Praticar a hospitalidade, versículo 14, abençoar os perseguidores. Coisa difícil abençoar os perseguidores. Esses dias eu estava lendo um livro sobre um país aí que tem uma forte perseguição aos cristãos, e crentes que são arrastados das suas casas, acusados de práticas de crime que não existiram. Já imaginou como que pode abençoar a esses perseguidores? Mas é isso que a palavra nos ensina, né? E alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Nós estamos agora nesse momento de pandemia. Ainda hoje nós soubemos, aliás ontem, né? Eu estou gravando no dia anterior, sábado, soubemos do falecimento de um amigo, falecimento do senhor César, que a irmã Geisele nos trouxe o seu nome há uns 2 meses atrás para a oração. É triste ouvir essas notícias, né? Mas agora é hora de nós chorarmos com essa família, chorarmos nos nossos corações, porque a gente não pode ficar rindo, batendo palma, quando nós estamos vendo as coisas acontecer. Essa semana eu falei com o nosso irmão Arlen, e falo com muita tristeza, com muito pesar, porque eu passei por isso. Eu sei o que é perder uma esposa, né? E nosso irmão também, pouco tempo, talvez tenha 1 mês e meio, 2 talvez, e tem tantos que, infelizmente, estão partindo nessa pandemia. Nós temos aí casos, um primo meu que também perdeu a esposa. Eu nem vou citar mais nomes, mas hoje nós vivemos um tempo de angústia, um tempo que sorrimos sim, porque também nós não podemos deixar a tristeza tomar conta de nós, mas há muito motivo de choro,
Então, como diz aqui o texto, chorai com os que choram. Isso é viver em sociedade, não é? É viver, compartilhar uns com os outros. Não retribuir o mal, versículo 17. Olha que padrão para nós os crentes. Se o nosso vizinho, se o nosso concorrente no trabalho, se o nosso cliente, seja quem for, nos quer fazer o mal, nós não vamos retribuir com o mal, mas vamos procurar retribuir com o bem, né? Versículo 18, esforçar-se para ter paz com todos, não ser vingativo, versículo 19 e 20, e, como diz o versículo 21, lute e vence o mal com o bem. Meus irmãos, viver em sociedade não é fácil, mas não tem outra saída. É preciso viver em sociedade. É preciso saber impor os nossos limites. É preciso colocar definições no nosso dia a dia. Nós não devemos abrir muita brecha na nossa vida e aceitar qualquer coisa que venha dos nossos amigos, mas também nós não podemos deixar de estar junto deles naquilo que não nos agride espiritualmente. Não é verdade? Que o Senhor nos ajude, meus queridos irmãos. Voltem a ler esse texto de Paulo aos Romanos, capítulo 12, né, versículos 9 a 21. E o terceiro texto que a lição nos indica é um texto do nosso Senhor Jesus, lá em Marcos, capítulo 16. Eu queria, então, encerrando, dizer que Jesus, aqui na sua despedida, antes de voltar para a sua glória celeste, antes de voltar para o seio do seu Pai, para os braços do seu Pai, ele ordenou aos discípulos, e essa ordenança tem chegado até nós. Ele disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa deve ser a nossa missão em sociedade, pregar o evangelho a todos. Essa pregação, ela não depende de nós, se a pessoa vai aceitar ou não aceitar. Nós devemos nos esforçar para cumprir esse mandamento. Graças aos irmãos do passado que entenderam esse mandamento, muitos saíram dos seus países lá na Europa, lá na América do Norte, e vieram aqui para a América do Sul, vieram para a América Central, foram para a África e foram para a Ásia, enfim, foram se espalhando, e hoje o Evangelho está espalhado por todos os países. Não há mais nenhum país onde o Evangelho não tem chegado. Agora, as conversões, elas não dependem do pregador. As conversões é um outro assunto, que é um relacionamento entre Deus e o homem. Eu tenho, como nós vimos assim, a ideia de que Deus, no seu íntimo, ele tem ali visto as pessoas daquele local que hão de se converter. Mas ele sabe também que tem pessoas que nunca vão querer deixar o mundo das trevas para seguir o mundo da luz, ensinado pelo seu Filho. Mas nós temos que falar, nós temos que testemunhar. Mais do que falar, é viver o Evangelho. Viver um Evangelho de honestidade. Não aquele Evangelho que você vai vender uma mercadoria de 1 quilo e coloca 900 gramas. Não um Evangelho que você
pode cobrar por um produto R$10, já ganhando sua margem normal de lucro, coloca 20. Não o evangelho que você precisa trabalhar 8 horas para fazer jus ao seu salário, você fica escondido lá durante o trabalho 2, 3 horas, como no meu tempo de trabalho dizia, fazendo cera, igual as abelhas, né? Bem que a abelha, quando faz cera, está produzindo algo bom, mas tem muito empregado que faz isso, ainda mais agora com o uso do celular. Muitos ficam ali bisbilhotando as notícias e esquecem do trabalho. Então, meus queridos, honestidade é para todos, é para o patrão, é para o empregado, é para a dona de casa, é para a auxiliadora de casa, é para os filhos. Isso é viver em sociedade, viver com honra, viver com integridade. E Jesus tem nos ensinado, ide por todo mundo, pregai estas virtudes. Evangelho é virtude, evangelho é vida, evangelho é transformação, evangelho é um abaixo à corrupção, evangelho é um abaixo essa podridão moral que nós vivemos em tempos atuais. Evangelho é uma transformação, mas é uma transformação que tem que acontecer dentro do coração de cada ser. Que o Senhor nos abençoe com esse estudo dessa manhã, que Deus possa estar clareando a mente dos nossos irmãos aí em casa, daqueles irmãos que estão assistindo os nossos estudos, mesmo que não fazem parte ali da igreja, mas nós temos alguns irmãos de outros locais que têm nos dado esse privilégio de estar juntos. Que Deus os abençoe. Então, concluindo, meus irmãos, façamos um autoexame para avaliar como está o nosso relacionamento social, como eu tenho convivido com as pessoas ao meu redor. Devemos ser prudentes para não nos envolvermos além dos parâmetros cristãos, né? Prudência no sentido assim, não é porque meu amigo me convidou para ir a uma boate que eu vou numa boate com ele, não é porque meu amigo convidou para ir numa roda de samba que eu vou na roda de samba. Cada um deve saber os seus limites de vida social, mas também não é porque o amigo me convidou eu vou ficar chateado com ele. Não, eu vou dizer, não, eu agradeço o convite, mas eu, por questões de princípios de fé, eu não vou aceitar. Você não leva mal, eu gosto de você, eu te considero, você é meu amigo, mas nesse lugar eu tomei o propósito, desde quando me converti, de não mais frequentar, né? E com muita educação, o amigo vai até entender, e isso aí, eu tenho experiência disso. Às vezes você está num local de trabalho e os colegas estão lá conversando, aquelas palavras obscenas, as palavras assim meia, como diz assim, pesadas, né? Aí chega aquele irmão que é conhecido como irmão, e se houve aquele cochilo, epa, agora não vamos falar não, o irmão está chegando aí, porque eles respeitam, eles consideram a presença daquela luz ali entre eles. É assim que é viver em sociedade. Não é eles nos considerarem como sendo um intruso no meio deles, mas nos considerarem como amigos, porque na hora da necessidade, na hora do aperto, na hora que eles precisarem de um socorro, nós vamos estar juntos. Quantas vezes nós vamos colocá-los no nosso carro e levá-los no hospital? Quantas vezes nós vamos fazer algo que o outro não faria? Porque o outro é amigo só de conversa, mas nós somos amigos para a hora mais difícil da vida. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, que o Senhor nos ilumine, como diz o textuário da nossa lição, né? Que o Senhor nos dê essa luz, como diz assim o textuário, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Jesus tem nos ensinado, né? Em João capítulo 8, versículo 12, vós sois a luz do mundo. Que o Senhor nos abençoe, meus queridos irmãos. Vou estar orando agora para encerrar esse estudo da lição. Senhor nosso Deus, nós agradecemos por esta lição, onde o Senhor tem nos ensinado através da Tua palavra, como nós devemos glorificar o Senhor no relacionamento social,
no relacionamento com as pessoas em nosso redor. Ajuda-nos, Senhor, a sermos pessoas simpáticas, pessoas agradáveis, pessoas que imprimam satisfação uns com os outros. Não sejam aquela pessoa vista assim como um antipático, uma pessoa com outros adjetivos que desagradam ao Senhor, mas que saibamos viver e glorificar o nome do Senhor, porque sabemos que todas as pessoas precisam de conhecer a verdadeira luz que é Jesus Cristo. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.